Abençoa a tua serva, Pai amado. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Abençoa Deus. Aleluia. Vamos abrir o livro de João, capítulo 15, versículo do 1 ao 5. Amém. Todos encontraram? Amém. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Amém. Podem se assentar? Eu vou ler mais 2 textos para nós complementarmos essa leitura. Se encontra em Mateus 21. Vai falar sobre a figueira seca. Versículo 18, perdão. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então lhe disse: nunca mais dê frutos. E imediatamente a árvore secou. E por último, vamos ler Mateus 3:10. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Nessa passagem, irmãos, de Mateus 3:10, mostra que João Batista ele anunciava com urgência. Ele mostra que a poda ela não seria superficial. Ele não iria podar alguns ramos. Ele iria arrancar totalmente a raiz. Naquela época, uma árvore que não produzia frutos, ela era vista como uma árvore, como um desperdício de terra e um desperdício de recursos. Deus em nós, irmãos, quer tratar da mesma forma. Ele quer tratar em nós fundamentos, motivações, hábitos, alianças e decisões. Deus nos quer transformar a imagem e semelhança dele. Por isso, irmãos, nós precisamos ser intencionais na nossa vida com Deus. O ano está terminando e já se foram mais quase 365 dias da nossa vida. E se a gente fizer uma breve reflexão, eu digo por mim mesmo: o que nós fizemos esse ano para Deus? O que nós frutificamos para Deus? Quais foram os frutos que nós demos para o Senhor? Eu percebo que muitas vezes nós somos levados pelos sentimentos. Os nossos sentimentos muitas vezes nos desviam da nossa vida cristã. Porém, a
nossa identidade, ela não se encontra nas situações, ela não se encontra nos sentimentos em que nós sentimos, porque a gente entende que a partir do momento em que nós decidimos viver uma vida para Cristo, todo o resto é resto. A gente não vive pelo que a gente sente, a gente vive pelo que a gente acredita. A Bíblia vai dizer lá em Mateus 21 que ao caminhar para Jerusalém, Jesus, ele sentia fome, ele teve fome e se aproximou da figueira. O texto vai nos dizer que essa árvore ela estava cheia de folhas, somente folhas. E a folha, irmãos, ela era uma promessa. Ela era uma promessa de que anunciava de que essa árvore ela já teria frutos. Ela já deveria ter frutos. No entanto, ao chegar perto, Jesus percebeu que não havia nada, estava vazio de frutos. Ao analisar, irmãos, a nossa vida, será que às vezes a gente não está como essa árvore, como essa figueira seca? Porque às vezes a gente pode olhar e mostrar para as outras pessoas que nós somos uma grande árvore, uma árvore verde, cheia de folhas, grande, formosa, mas será que nós estamos dando frutos? O que contém essa árvore? Será que ela é apenas beleza externa e seca por dentro? A gente precisa fazer uma reflexão. A figueira, ela representa a nossa vida. Mas ela não pode ser feita apenas de aparência. As nossas atividades diárias, os nossos cargos, as nossas palavras bonitas, elas não podem ser apenas aparência. A gente não pode apenas fazer barulho. As nossas folhas não podem apenas fazer barulho. Jesus não come folhas. Ele buscava o quê? Ele buscava frutos. A maldição daquela árvore não foi um ato de raiva que Jesus teve, mas foi um veredito profético que Jesus fez. Uma vida que apenas vive de aparência, ela não produz vida. Sem obediência, ela perde o propósito da existência. Quantas vezes a gente não está bem, estamos passando por situações difíceis, estamos tristes, estamos enfermos, e para as outras pessoas nós aparentamos que está tudo bem, somos apenas uma árvore cheia de folhas. Mas o que nós estamos realmente fazendo da nossa vida com Deus, do nosso propósito? A gente precisa entender, irmãos, que o reino de Deus, ele não tolera que a gente esteja estagnado. O diabo está ao nosso derredor, só esperando uma brecha que a gente dê. E às vezes não é uma brecha de cair em pecado. O fato de nós estarmos parados sem fazer o propósito que Deus nos enviou para fazer, isso é uma grande brecha para o diabo entrar em nossas vidas. Porque isso causa desânimo, isso causa incredulidade. Muitas vezes a gente duvida de que Deus realmente está presente em nossas vidas porque a gente age de acordo com as circunstâncias. Só que a gente precisa entender, irmãos, que os dias estão passando e o diabo não dorme. E ele quer tirar de nós a presença de Deus. Ele quer tirar o que de nós há de mais precioso, o grande sacrifício que Jesus fez na cruz por nós. O problema é que o nosso maior risco de aparentarmos ser obedientes externamente e não sermos internamente verdadeiros. A gente precisa ter ciência de que o homem por si só não consegue produzir nada. Não consegue produzir o que Deus espera. Porém, Jesus, ele nos dá uma solução. Ele nos mostra na palavra dele e ele diz: eu sou a videira verdadeira. Então, o segredo da frutificação, irmãos, não é a nossa força, mas é a nossa permanência. Como que nós permanecemos ao longo do caminho? Porque Jesus diz, a palavra diz que melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Quantas pessoas aqui vocês não conhecem que acreditam em Deus? Mas quantas pessoas escolheram obedecer a Deus? É bem diferente. Porque crer é muito fácil. Mas obedecer
é o que realmente nós precisamos fazer. Nós precisamos entender, então, qual é a identidade de Deus nas nossas vidas. Então, quando a gente fala que Jesus ele é a videira verdadeira, é que Ele é o quê? Ele é a fonte. Ele é a fonte da nossa vida. Ele é a vida, Ele é o sustento. A Bíblia diz: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, por que nós procuramos outras coisas ao invés de colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida? Porque toda vez que a situação está ruim, está difícil, a gente abandona a casa de Deus, porque Ele não tem nada a ver com isso. Por que a gente coloca as consequências das coisas ruins sobre Jesus? Sendo que foi Ele que morreu na cruz por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Eu me coloco nesse lugar também de às vezes colocar Deus como culpado das situações. Só que isso é mais uma vez uma mentira que o diabo quer colocar em nossas vidas. A gente precisa entender que as situações, elas são permitidas por Deus, mas Ele não é o culpado das coisas acontecerem em nós. Por isso que nós precisamos entender a nossa verdadeira identidade, para que a gente consiga permanecer firme no dia difícil, independente das situações, independente dos sentimentos, independente das pessoas. A gente entende qual é o nosso chamado e qual é a nossa posição diante de Deus. Quando a gente entende que o Pai é um agricultor, a gente entende que é Ele quem cuida de tudo. Ele observa e Ele maneja a vinha do jeito que Ele quer. Ou seja, Ele conduz, é Ele quem conduz a nossa vida. No nosso coração só existe um trono. Quem nós estamos colocando nesse trono? Porque quando você não faz a vontade de Deus, quando você está cansado, quando você está desanimado, quando você coloca um monte de desculpas para não fazer o que Deus te chamou para fazer, quem está sentado nesse trono? Eu já me coloquei nesse papel muitas vezes, de não me sentir capaz, de não achar que... Não, mas aquele que te chamou, Ele é fiel para cumprir. Nós somos os ramos, ou seja, a nossa única função é estar ligado à videira, para que a vida dela se faça presente em nós. A vida que permeia a videira viva em nós. Salmos vai dizer: como árvores plantadas junto ao ribeiro. Ou seja, nós somos a árvore. O ribeiro é a fonte da vida que irriga essa árvore. E essa fonte de vida é Jesus. E como que nós conseguimos ser cheios dessa vida com Jesus? É estando na presença dEle, é buscando continuamente intimidade com Deus. Porque a gente só consegue ser amigo de uma pessoa quando nós passamos tempo com ela. Quando nós passamos tempo. O processo da poda, irmãos, ele é difícil. O texto diz que o Pai limpa o ramo que dá fruto para que ele dê mais frutos. Mais frutos. Mas a gente precisa entender que apesar de que a poda doa em nós, ela é completamente estratégica. Deus retira tudo que é excessivo de nós. Tudo que gasta a nossa energia, tudo que é desnecessário do nosso coração, todas as distrações, todos os nossos pecados de estimação que a gente tem que esconder das pessoas. Mas Deus nos vê como nós realmente somos. A gente não consegue se esconder dele. Então entenda e permita que Deus pode você. A Bíblia diz, Jesus falou: se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Negar as nossas vontades. Negar os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros, para que Deus construa em nós um caráter aprovado. Isso não é fácil. Por isso que muitos apenas creem em Jesus. Eles não obedecem a Jesus. Existe uma diferença, irmãos, que a gente precisa entender entre castigo e entre poda. Às vezes o castigo ele é uma correção, ele é uma consequência de algo que nós fizemos errado. Mas a poda ela serve para a nossa expansão,
para que a gente cresça mais e mais, porque tudo isso, irmãos, só tem um propósito, é para que o brilho de Cristo resplandeça através das nossas vidas. Às vezes nós estarmos sofrendo, nós estarmos passando por uma situação difícil, faz com que esse corte que Deus faz em nós, Ele doa, a gente sofra. Mas eu quero te dizer essa noite para que você se alegre, porque Ele está preparando em você uma grande colheita. Uma grande colheita. E qual é a nossa condição como filhos de Deus? É permanecer. O segredo da frutificação não é a força que a gente gasta para fazer as coisas, mas é a permanência, é o processo. O verbo permanecer, ele indica continuidade, intimidade, dependência diária. Vamos fazer uma reflexão. Será que nós estamos permitindo que Deus permaneça em nós? Frutifique em nós? Crie em nós dependência de quem Ele é? Ou nós estamos usando da nossa própria força para trabalhar sobre as situações da nossa vida? Porque frutificar é a consequência de permanecer. E é permanecer em todo o processo. A nossa dependência absoluta é, Ele disse, sem mim nada podeis fazer. Então é nada. Não adianta você tentar fazer, eu vou dar um jeito aqui, eu vou trabalhar ali para conseguir mais dinheiro, eu vou buscar de outra forma, não adianta. Ele é claro no que Ele disse, sem mim nada podeis fazer. E Jesus, irmãos, Ele tem fome espiritual, de ver o seu caráter, reproduzir o caráter dele. Ele quer reproduzir o caráter dele através das nossas vidas. Então, como que nós permanecemos? Como que a gente permanece? Como que a gente se estrutura com uma vida com Deus? Através da palavra, através da oração, através da nossa obediência aos seus mandamentos. Permanecer é manter um canal aberto 24 horas com Cristo. Será que durante as nossas decisões do nosso dia a dia, a gente convida Cristo para falar assim, Senhor, será que essa decisão que eu preciso tomar, ela é certa? Será que nós convidamos Cristo a todo tempo para nos direcionar para o que nós devemos fazer? Então nós precisamos fazer o que, irmãos? Ter diligência na palavra. Nós precisamos ler essa palavra, porque essa palavra é o que vai nos ajudar nos dias maus e nos fortalecer nos dias bons, porque quando o diabo vier com a astúcia dele, com os laços, com as setas sobre as nossas vidas, a gente consegue com essa palavra, combater todas as mentiras que ele fala a nosso respeito. A gente vai combater com a verdade de Cristo, porque a nossa identidade está nele. E nós precisamos saber quem nós somos em Deus. Porque quando nós sabemos quem nós somos em Deus, o diabo não consegue nos arrastar para fora daqui. A Bíblia diz que se as minhas palavras permanecerem em vós, elas vão produzir frutos. Não é apenas ler, irmãos. Eu sei que às vezes é difícil, é cansativo. Nós temos uma vida, mas a gente precisa entender que a gente só tem essa vida por causa de Deus. E às vezes a gente tenta colocar Deus no meio disso. Só que a Bíblia diz que não. A gente precisa viver o Cristo e colocar as demais coisas em Cristo. Nós precisamos, irmãos, ter submissão à porta. Vocês já viram por acaso algum ramo discutir com um agricultor? Falar, não me corta, não faça isso, não. Nós devemos ter humildade para aceitar quando Deus retirar algo de nós. Seja um projeto,
seja uma amizade, seja um mau hábito, porque a intenção dele é nos fazer crescer. Nós precisamos ter dependência, reconhecer diariamente que sem ele a gente não pode fazer nada. Isso se traduz em uma vida de oração constante, consultando a Deus, buscando a Ele, tendo intimidade, profundidade, tendo uma grande amizade. Só que sem todas essas coisas a gente não consegue. Nós precisamos, irmãos, ter uma vida de obediência. Nós precisamos obedecer a Deus não por medo, mas por prazer em agradar aquele que nos chamou. Entenda uma coisa: a sua obediência não faz Deus te amar mais ou Deus te amar menos. A sua obediência, na verdade, ela revela o quanto você ama a Deus. Só que Deus, Ele já deu a maior atitude pra gente. A maior atitude do eu te amo que Jesus fez por nós foi morrer na cruz. O amor, irmãos, não é aquilo que se fala, mas é aquilo que a gente faz. Eu estou com Israel há 11 anos. Se eu viver com ele há 11 anos apenas dizendo eu te amo, será que ele vai se satisfazer com isso? Eu tenho certeza que não, porque eu preciso de atitudes também que demonstrem amor. Deus é a mesma coisa. A maior atitude que Jesus teve por nós de amor foi o seu sacrifício. E a tua? Qual foi a maior atitude que você tem tido com Deus para demonstrar o quanto você ama Ele? A Bíblia diz que aquele que ama obedece aos mandamentos dele. Essa é a linguagem do amor de Deus. É a obediência. Obediência. Aquele que ama obedece aos meus mandamentos. Agora vamos parar para pensar. Quanto tempo a gente gasta com Deus no nosso dia? 24 horas nós temos no nosso dia. Vocês sabiam que 1% do nosso dia representa 14 minutos e 25 segundos? 1% do nosso dia. 1. Será que nós estamos dando menos que 1% para Deus no nosso dia? A gente faz ali um devocional correndo, faz uma coisa rápida ali para falar que está fazer o check, né? A vida com Deus, check. Mas será que é isso mesmo? Será que o sacrifício que Deus fez por você representa apenas 1% do seu dia? 15 minutos. O que são 15 minutos para Deus? Para você estar aqui sentado hoje, vivo, respirando, porque existem muitas pessoas que estão lá no hospital, numa UTI, pessoas na rua, pessoas abandonadas, e você tem o privilégio hoje de estar aqui, podendo louvar e adorar o nome do Senhor gratuitamente. A gente precisa repensar na nossa vida com Deus. A gente precisa repensar no sacrifício que nós estamos oferecendo a Deus. Porque como que a gente pode dizer que a gente é filho de Deus se a gente não consegue dar a Deus 1% do nosso dia? Nós precisamos ser intencionais, irmãos. Deus precisa da nossa intencionalidade. A gente precisa ter constância. A gente precisa tomar uma decisão hoje de deixar o cansaço, deixar muitas vezes a preguiça, o cansaço do dia a dia, para viver uma vida real com Deus. E o propósito, irmãos, de tudo isso que Deus quer de nós é que o nome dele venha a ser glorificado através das nossas vidas. O fruto que Deus produz em nós, ele serve para que a gente alimente outras pessoas.
Será que nós estamos prontos para alimentar outras pessoas? Ou nós estamos aqui com um copo meio vazio? É difícil, irmãos. É difícil servir a Deus. Nós precisamos fazer muitas renúncias. Mas Deus nos capacita para fazer a obra dele. Nós temos a identidade de Cristo. Nós somos imagem e semelhança dele. E o fruto do Espírito que habita em nós precisa refletir quem Cristo é, para que as pessoas venham conhecer o amor de Deus. Porque como elas irão conhecer se nós estamos quase caindo? Nós não temos forças. E por nossa própria culpa, porque a gente não busca. Porque Deus nos deu esse manual para que a gente consiga ser completo nele, consiga ser cheio dele e consiga transbordar dele para outras pessoas. Quantas pessoas vocês saquearam esse ano do inferno? Isso é sério, irmãos. O diabo está muito feliz com o fato de nós não estarmos fazendo nada para Deus. Que nós possamos, nesse novo ano, na verdade a ideia é começar agora, mas vamos pensar assim, para esse novo ano, vamos nos posicionar, vamos buscar mais a Deus, vamos buscar ser cheios do Espírito Santo, vamos dar frutos, vamos permitir que Cristo brilhe através de nós. A vida cristã, ela se resume a uma verdadeira conexão com Deus. Se você se sente vazio, se você se sente triste, sem alegria, talvez a gente precise se reconectar com aquele que nos chamou. Talvez entender novamente qual é o nosso propósito. Talvez entender novamente qual é a nossa identidade em Cristo. Deus nos convida hoje, irmãos, a nos arrepender de tentar ter uma vida por conta própria. Nós precisamos aceitar a poda de Deus com confiança. E nós precisamos, principalmente, voltar a habitar no lugar de intimidade com Deus. Não tente, irmão, ser uma árvore forte por conta própria. Seja um ramo dependente de Cristo. Que nós possamos ser obedientes. Que nós possamos demonstrar o amor de Cristo. Demonstrar a Ele que o sacrifício dele não foi em vão. Se você permanecer nele, se eu e você permanecermos nele, nós teremos vida e vida em abundância. Então por que nós estamos tendo essa vida medíocre em Deus? Porque nós não estamos buscando ser cheios de Deus. A nossa árvore não está junto ao ribeiro. A nossa árvore está afastada. Nós não estamos sendo cheios do Espírito Santo, da árvore da vida, porque nós escolhemos não buscar. Irmãos, para encerrar, eu quero que você se lembre que o nosso Jesus morreu para que nós tivéssemos vida. Ele foi rejeitado para que nós fôssemos aceitos. Foi ferido para que todos nós fôssemos curados. Ele carregou a nossa culpa para que nós fôssemos perdoados. Suportou a solidão. Quantas vezes nós não nos sentimos sozinhos? Ele suportou a solidão para que a gente nunca mais se sentisse sozinho. Ele deixou o Espírito Santo. Ele foi condenado para que nós pudéssemos ser justificados. Ele desceu ao mais profundo para nos levar para o mais alto. Foi feito pecado para que fôssemos feitos justiça. Ele se calou diante das acusações para que nós tivéssemos voz diante do Pai. Ele se despiu da sua glória
para nos revestir de salvação. Ele levou uma coroa de espinhos sobre si, para nos dar a coroa da vida. Esse, irmãos, esse é o nosso Jesus, que abriu mão de tudo, para nos dar tudo, para nos dar tudo. Vamos refletir, irmãos. Vamos refletir. Porque nós sabemos em quem nós estamos enxertados. Nós sabemos quem nos chamou. Nós sabemos quem nos dá vida. Nós sabemos quem sacia a nossa fome, quem sacia a nossa sede. Então que a gente possa ter força e buscar força naquele que nos chamou para fazer a obra dele. Porque nós aqui somos privilegiados. Nós somos privilegiados. Porque Deus não precisa de nós para fazer a obra dele. Cada um de nós aqui é uma pessoa privilegiada e convidada a fazer a obra dele. Se você disser não, fique tranquilo. Deus levanta outro. Só que Deus convidou você. Será que você vai deixar passar essa oportunidade? Que 2026 venha com muitos frutos para as nossas vidas. Venha com muita presença. Venha com muita intimidade e profundidade. Venha com muita revelação de Deus. Que Jesus possa abrir os nossos olhos espirituais e os nossos ouvidos para estar atento ao chamado dele, para cuidar das pessoas que estão lá fora, que não conhecem o amor dele. Eu peço que a igreja se coloque de pé para que a gente ore, para que a gente possa finalizar. Senhor, obrigado. Obrigada, Jesus, por mais um ano de lutas, um ano de lágrimas, mas um ano de vitória, um ano que o Senhor nos guardou, um ano que o Senhor nos ajudou a entender que a nossa força vem de Ti, que nós possamos ser ramos frutíferos na Tua presença, Senhor, na Tua casa, Jesus, que nós possamos dizer sim a todo chamado que o Senhor fizer para nós, que a gente não se esconda, mas que a gente possa ser visto pelo mundo como fruto que o Senhor produziu em nós, e que toda a glória